Olá, você que nos acompanha no Câmara Livre, você sabe que nós gravamos e conversamos sobre trajetórias de vida. E a nossa ideia na missão pública é sempre através da troca de informações sobre as virtudes, os obstáculos, os desafios de cada um, os processos de escolha desta fantástica missão que é viver, levar até você uma reflexão sobre como você está agora e mais do que isso, daqui para frente. Lá numa pequenina cidade chamada Coronel Macedo, que nem maternidade tinha, lá no sudoeste do estado de São Paulo, quase na barranca ali, daquela fronteira com o Paranazão, nasceram muitos meninos que foram correr para o interior. Aliás, a capital abrigou milhares, centenas de milhares, como o nosso convidado de hoje, que depois percorreu os seus caminhos. Luiz Fernando de Castilho Bibiano, obrigado por conversar com a gente aqui na rádio e na TV Câmara. Olá, Nelson. Olá aí para todo mundo sintonizado, acompanhando o programa. É um prazer estar aqui, bater um papo, contar um pouquinho aí da nossa trajetória. Fernando, todo mundo tem uma memória afetiva de infância. Você contou pra gente que até quase os 18 nasceu lá na pequenina Coronel Macedo, pertinho de Itabera. Às vezes é um cheiro, um gosto, uma passagem e tal. De bate-pronto assim, qual seria a sua memória em qualquer fase da infância afetiva? Olha, eu me lembro muito jogando futebol, jogando bola na rua. Morava numa casa pequena, eu e meu irmão mais novo. E vem muito essa coisa assim de natureza mesmo, de ir para o sítio do meu avô. Era o que a gente fazia ali também, já que a cidade era muito pequena, não tinha tanta opção assim de lazer, né? Era uma coisa bem simples mesmo. Nadou no riozinho? Que tinha também. Lá, um corgo que passava? Sempre tem, né? Uma cachoeira aqui, uma cachoeirinha ali, um riozinho. E é assim que a gente se divertia, né? Tá. Andou muito descalço no período da infância? Também, né? Carrinho de rolemã, soltar pipa, peão. Hoje você está experimentando, né? A linda missão de fazer recorte aqui, de ser pai, de um de 6 e outro de 2 filhos. Se você olhar para a tua origem lá, você bem sabe que a questão do conceito amplo de liberdade no sentido físico, geográfico, o seu Bibiano, o seu Cadorna, ele estava correndo com a boleia na mão, a dona Carolina, professora na escola. Você pôde ter essa liberdade de rua na tua origem, na tua infância? Sim, com uma certa limitação, até por conta da minha mãe, que ficava um pouco mais de tempo em casa. Então, mas a gente tinha, a partir de uma certa idade, uma certa liberdade, principalmente quando a gente se juntava com alguns primos na casa do avô, da avó, então a gente tinha um pouquinho mais de liberdade. Mas passava bom tempo também dentro de casa. A minha mãe, ela costurava em casa e ela estudava à noite, e aí ela tentava me alfabetizar ali já com 5 anos de idade, ela já passava ali as atividades para mim na tentativa de que eu escrevesse e acabei aprendendo a escrever praticamente em casa. Alguns ofícios e algumas trajetórias, elas acabam vindo de experimentos de aprendizados naturais da vida. Você contou pra gente aqui que já fez rádio comunitária lá na pequena Coronel Macedo, do estado de São Paulo, pesquisem aí para você ver o tamanho da cidade, aos 17 anos. Por quê? Porque você tinha o hábito, como se tem muito, não só nas capitais, cidades grandes, mas do trânsito, eu digo lá, do hábito do dia a dia de ouvir o rádio? Pois é, Nelson, o rádio ele acabou entrando na minha vida, assim, muito antes do que eu havia percebido. Porque eu era um ouvinte, eu acabei me tornando um bom ouvinte de rádio muito por conta do meu pai e da minha mãe. Meu pai já levantava de madrugadinha, já ouvindo lá o programa do Zé Bete, joga água nele, acorda. E a minha mãe ouvia muito Eli Correia, Paulo Barbosa, Gilberto Barros, Paulo Lopes, eram grandes nomes do rádio de São Paulo, né? E como o FM ainda estava começando ali no começo da década de 80, não era toda a cidade que tinha FM, né? E com alcance para chegar lá em Coronel Macedo. Então a gente acabava sintonizando essas rádios de São Paulo, né? E aí que, quando eu completei uma certa idade, eu já tinha terminado o 3º colegial, estava com 17 para 18 anos, surgiu aí um projeto de uma rádio comunitária na cidade. E essa rádio comunitária, que a princípio trabalhava ilegalmente, como uma rádio pirata mesmo, mas eles começaram a fazer anúncios lá, procurando, né,
garimpando ali possíveis radialistas para trabalhar. E eu era muito tímido. Aliás, eu me considero uma pessoa tímida até hoje. Mas eu era muito tímido. Tá. Com uma limitação muito grande, assim, de fala. Mas eu gostava muito de rádio. E aí eu conversei com meus pais à época e eles me incentivaram. Você gosta de rádio? Vai lá, não custa nada ver qual é que é. E eu acabei indo fazer alguns testes lá nessa rádio e depois de um tempo eu comecei a apresentar um programa. Os primeiros aprendizados na prática foram lá, então. Isso, aí eu estava com 17 anos, eu me lembro que eu entrei no ar como o nome de Luiz Fernando. Luiz Fernando. Luiz Fernando. Tá. E agora, muito comum dos filhos do interior, né? Tem batalhão aqui, como eu disse, assinar essa circunstância, ou vai para São Paulo, tem que continuar os estudos, ou vai para outro lugar. Você teve uma circunstância de alguém conhecido que te levou para trabalhar e morar, enfim, ajuda ali de custo para poder conseguir fazer alguma coisa numa banca de jornal em São Paulo? Pois é, parece que sempre aquela coisa de quando você coloca na cabeça e pensa positivo, parece que o universo conspira, né? E eu cultivava isso na minha cabeça, a minha mãe também, ela plantou essa semente em mim de que um dia eu teria que ir para São Paulo para tentar alguma coisa e eu fui regando essa semente. E quando completei os 18 anos, eu já tinha passado pela experiência da rádio comunitária, já tinha ido atrás de informação de onde eu poderia fazer um curso, me especializar para trabalhar dentro do rádio. E aí, através de uma professora que eu tive no ginásio, no colegial, eu consegui essa ligação com um trabalho em São Paulo. Esse trabalho me deu a sustentação toda, né? A estrutura que eu precisava, com alojamento, comida. E foi aí que eu comecei a trabalhar, juntar o dinheiro para poder fazer o curso técnico. Na época eu ainda estava um pouco indeciso se eu faria o rádio ou se eu faria um curso técnico de desenho. Tá. Porque na minha infância eu era muito conhecido na escola por desenhar, por fazer cartazes e tal. Então o pessoal sempre falava, ele vai ser desenhista. Entendi. Ele vai ser desenhista. E eu também acreditava, de certa forma, que eu seria desenhista. Mas aí, depois de já ter saído do ginásio e do colegial, eu fui me deparar com o rádio. E aí ficou aquele dilema. E agora? Eu vou para o desenho, comunicação visual, ou vou para a comunicação falada do rádio? E eu ficava na dúvida, será que uma pessoa tímida consegue se dar bem no rádio? Isso me perseguiu durante algum tempo. Legal. O fato é que você acabou, nesse momento em São Paulo, declinando ali, falando, vou fazer rádio, fazer um curso aqui. Ou não foi nesta etapa ainda? Sim, foi lá em São Paulo, já ali pensando muito no assunto, conversando com algumas pessoas. Eu tive acesso a algumas pessoas no lugar que eu trabalhava, eu tive acesso com pessoas que trabalhavam em veículos de comunicação mesmo, em agências de publicidade. Numa dessas conversas aí, foi determinante assim, para que eu decidisse realmente que, não, eu vou tentar o rádio. E aí o rádio fez uma diferença enorme assim, na minha vida. Entendi. Ele praticamente trouxe uma grande mudança para mim como pessoa. Até hoje, né? Porque ele mudou a minha comunicação. Eu não deixei de ser uma pessoa tímida, de falar pouco, de ouvir mais e falar pouco, de ser mais observadora do que falar, mas a comunicação melhorou demais. Para quem não sabe, até hoje, a gente está falando aqui no final dos anos 90, né? 99, enfim, do século passado. Parece engraçado uma demarcação de tempo, né? A gente está gravando aqui só para demarcar, então, já que eu citei setembro de 2024, o Fernando está com 43 anos. Olha a trajetória já ao longo do tempo. Ainda é a Rádio Oficina e o Senac que fazem esses cursos que são reconhecidos para a emissão da chamada carteirinha, da DRT lá? Pois é, até hoje continua assim, né? Para você entrar no rádio com o registro da Delegacia Regional de Trabalho, você precisa fazer um curso de nível técnico e continua sendo essas duas escolas, as escolas que são reconhecidas pelo MEC e que dão direito a esse registro, né? Agora, você fez o curso, já tinha experimentado lá em Coronel Macedo, você já ganhou o jogo de cintura aí, mas precisava entrar, abrir uma janela. Você começou a mandar currículo, você montou um projetinho piloto, como é que aconteceu com você? Sim, a gente monta um piloto, né? No rádio chama de piloto, que era nada mais do que um CD com uma amostra daquilo que você era capaz de fazer, fazendo uma... Já era CD? Uma fitinha já era cassete? CD, Opa. já era CD, mas era uma dificuldade enorme, porque não era todo mundo que tinha computador, não era todo mundo que tinha um gravador de CD em casa, mas eu consegui, fui atrás de uma pessoa que morava
longe, Interlagos, eu fui atrás, consegui fazer as cópias, tinha até capinha no CD e tal. E aí eu consegui fazer essas cópias e distribuir em algumas rádios de São Paulo, mas depois eu vi que, falei, aqui em São Paulo não vai dar certo. É um mercado muito concorrido, muito difícil, eu precisava de ter uma oportunidade mais real, assim, para eu entrar numa espécie de laboratório mesmo, né, para aprender mesmo a fazer o rádio. E aí eu decidi mandar piloto para o interior. Quem que abriu a primeira janela? Ou qual local? Aí acabei mandando pilotos para a cidade de Botucatu e Avaré, que eram as cidades ali mais próximas da minha, que eram como se fossem ali capitais, regionais, né? De Coronel Macedo a Avaré dava 80 quilômetros, Coronel Macedo a Botucatu uns 160. Então eu já conhecia Botucatu, já tinha ido algumas vezes para lá, meu pai era motorista, sempre estava indo para Botucatu, então a gente já tinha ali uma memória afetiva da cidade. Foi o que acabou me ajudando a escolher Botucatu. E aí eu comecei a trabalhar lá em 2002. Só um parênteses aqui que eu tenho certeza que você sabe, né? Para quem estuda o regionalismo da música caipira brasileira, ali, Raul Torres, né? São Manuel, Botucatu, tudo ali. Só que tem um detalhe lá, que é da tua região, da nossa. Itaporanga, Angelino de Oliveira, a Tristeza do Jeca foi diretor da Rádio Botucatu, Isso. construiu lá e lá, não sei se era PRG8 que chama o nome lá. Isso, PRF8. PRF8. O Angelino de Oliveira, um conhecidíssimo sertanejo, né? Ele saiu de Itaporanga, que é uma cidade vizinha, a nossa lá, colada, e ele viveu boa parte da vida em Botucatu e foi o primeiro diretor artístico de rádio lá. Tem até escola com o nome de Angelino de Oliveira, tem escola com o nome de Raul Torres lá em Botucatu, né? O que era? Clube FM? É lá que virou a... Isso, foi lá que eu tive a minha primeira oportunidade. Trabalhei na Clube FM ali por quase 10 anos. Ali foi praticamente uma escola, né? Um laboratório mesmo, onde eu tive a oportunidade de fazer um pouco de tudo, até mesmo aquilo que eu não desejava fazer dentro do rádio, que era, por exemplo, fazer... jornalismo policial. A gente tinha uma nota lá, ó. Então, era novato. Passaram o facão no fulano. Vai fazer, eu tinha que fazer. Mas com o tempo ali também, a própria rádio viu que não era a minha praia, né? Mas naquele tempo é pegar o gravadorzão mesmo, ir pra rua lá, fazer, voltar e fazer o texto, não, conversar com a polícia. A gente tinha um rádio, né? Um rádio amador dentro do carro. E aí eu ia com aquele carro lá no quartel, de manhãzinha ali. Fazer a chamada de lá? Aí você pegava os boletins de ocorrência, fazia um resumo, mas aquilo era muito sofrível para mim. E o sonzão daquele porque eu não tinha amador, experiência de comunicação. Então, tinha lá os colegas de profissão de outras rádios, do jornal, eles chegavam lá, eles faziam algumas anotações ali de umas palavras-chave e já desenrolava, né? Seja o texto escrito ou falado. Mas eu apanhava demais. Primeiro que eu não entendia direito a letra dos policiais que escreviam os boletins. Então era um negócio assim bem difícil para eu fazer, sem falar que era um clima pesado, né? Um clima tenso. Você levantar de manhã e ir para um lugar onde estava cheio de policial, muitas vezes você se deparava ali com algumas pessoas que haviam acabado de ser presas, que tinham sido capturados pela polícia naquela noite, naquela madrugada. Então era sempre um ambiente meio tenso mesmo, né? Agora, fazia comercial, por exemplo, digo no aprendizado ao longo do tempo, apareceu aqui o cara lá do supermercado da cidade, a sua voz é boa, importante para nós, tem que ir lá fazer um spotzinho lá. Sim, aí começa a aparecer, né? Primeiro eu entrei no ar, aí eu entrei apresentando um programa, como locutor mesmo. E aí aprende a fazer uma coisa, aprende outra, começa a gravar ali em off, ali dentro da rádio e de repente aparece a primeira oportunidade, grava um spot aqui, grava ali, começa a gravar, depois você começa a fazer coisas fora da rádio, apresentar eventos, festa de formatura. Vamos fazendo recorte, voo e volta, né? Do Câmara Livre, por isso que é livre, que é gostoso. Se você pudesse agora ter uma rádio na sua mão e falar, eu vou montar um programa para eu fazer, você faria ele como? O que você colocaria no ar? Olha, o rádio, ele te dá muitas opções, né? Mas o rádio é uma tecnologia que foi criada para atingir o máximo de pessoas, né? É um meio de comunicação de massa, né? Então, quanto mais pessoas a gente conseguir atingir, tem que determinar direitinho ali o que você quer, o que você pensa, qual é o público que você quer atingir, né? Para depois disso
você começar a criar os produtos, né? Para que aqueles produtos atinjam o objetivo, né? Nessa trajetória em todo o espaço, cada um com a sua característica, né? E tem, enfim, Clube FM, depois vai para Araraquara, Avaré, São Carlos, cada um, lógico, tem uma experiência, um aprendizado que te trouxeram até aqui. Em todos eles tiveram algum tipo, cada um com a sua realidade na época, de o que a gente chama de interatividade com o público, ou seja, o cara tinha que ligar, mandar carta, adaptando ao longo do tempo por e-mail, o cara pedia música, como eram essas relações? Ou sempre isso esteve presente no seu trabalho, nessa trajetória? Essa interação, ela vai mudando ao longo do tempo, né? Lá no início, eu tinha essa interação mais presente, porque eu atendia o telefone da rádio dentro do estúdio. No ar? Não atendia no ar, tá. Mas eu atendia o tempo todo. Então, na redação? Mas dentro do estúdio. Tá. O telefone que ligavam para pedir música, ele tocava dentro do estúdio. Então o locutor era quem atendia. Então eu conversava. E o locutor tem um pouquinho daí de terapeuta, de psicólogo, porque o rádio ele acaba ocupando um espaço ali na vida das pessoas, né, de companheiro mesmo. E as pessoas ligam não só para pedir música. Claro. Porque ela acaba tendo uma identificação com a pessoa, com o apresentador, e ela acaba ligando para bater papo, para contar da vida, para saber da vida do locutor. Você já fez programa de manhã, fez programa à tarde, à noite também? Você teve experiência à noite? Já fiz à noite também. Eu fiz programa de rádio praticamente em todos os horários. Os comportamentos têm peculiaridades, Fernando? Tipo, às vezes a dona de casa que liga de manhã ou não? Tem, ou outro trabalhador que está no... Sempre tem, né? Tá na obra. Sempre tem. Aí à noite é mais o pessoal que está trabalhando em portaria, vigia, pessoal de lanchonete, ou um pessoal que é muito carente, assim, aquele pessoal que não tem namorado, não tem namorada. Isso que eu te perguntar. Você mora sozinho. Falou fator psicológico. Então, o cara tá lá na fossa, lá não sei o quê, gosta do teu programa, gosta do teu jeito de falar, tá lá, por isso apurou. Tem um telefone, né, um contato, eu vou ligar lá, você já deve ter ouvido história do cara, tá lá numa dificuldade, num buracão na cabeça dele, né, e querer desabafar contigo. Exatamente, exatamente. De muitas histórias, assim, de pessoas que tinham algumas doenças, conviviam com aquelas doenças e queriam se abrir para alguém, né? E a pessoa tem esse vínculo muito forte com o radialista, né? O rádio proporciona essa conexão mais forte. Quanto mais popular é a rádio, maior é a conexão, porque maior é a identidade, né? Entendi. Você foi fazendo esse pedaço aqui, voltando para cá, num determinado momento, tinha quase 10 anos já de Botucatu, chegou uma hora que você falou contigo mesmo, né? O jovem querendo desbravar, lógico, alçar outros voos faz parte do projeto da vida. Apareceram várias cidades, é nesse período que entrou Araraquara, Avaré, depois São Carlos na sequência? Isso, inclusive nesse período aí, era um período também que eu estava buscando estudar, né? Eu voltei a estudar depois de um tempo, estava fazendo faculdade em Botucatu, mas eu acabei decidindo parar a faculdade que eu estava fazendo para seguir a minha vida profissional. Você começou uma hora em informática e foi por outros Eu fazia informática para gestão de negócio na FATEC de Botucatu. Tá. Foi um dos primeiros cursos que surgiram na FATEC lá. Aí depois eu tranquei a faculdade, aí comecei essa saída, fui para Araraquara, depois eu fui para Avaré, depois de Avaré para São Carlos. Em Avaré eu comecei a fazer outra faculdade que já era mais voltada para comunicação, que era publicidade e propaganda. Tá. E aí eu tranquei essa faculdade no meio de novo, porque apareceu uma oportunidade profissional muito boa, que era em São Carlos. Só pode estar pensando nesse interiorzão, começou na capital, veio uma cidade pequenininha na origem, lógico que isso tem um amadurecimento a ponto dos tempos, mas uma outra curiosidade. Bom, Botucatu, sua experiência agora, né, de alguns anos já em Bauru, já experimentou de Araraquara, Avaré e São Carlos. Não são cidades pequenas, né, cada uma com seu porte médio, um pouco maior ou menor. O que eu quero dizer é o seguinte: o público popular dessas cidades, eles têm características parecidas ou tem coisa que é muito da cidade mesmo, peculiar lá do cantinho de Avaré, ou não? Olhando para o passado agora de forma rápida aqui, na tua cabeça, essas pessoas que te ouvem e que conversam com o rádio, mantêm esse hábito, elas têm uma característica mais ou menos padrão, peculiar? Existe um padrão, pelo menos em todas essas praças aí que a gente chama, né, que eu passei trabalhando em rádio. Há uma similaridade, sim, da maioria, mas tem também uma minoria que conserva ali algumas características específicas da região. Por exemplo, lá na região de Coronel Macedo, o pessoal gosta muito de ouvir a música do Sul, ainda, que é o vaneirão,
aquelas músicas tocadas com sanfona, ali na divisa. Tem muita dança de salão lá ainda. Isso, ali na divisa ali do estado de São Paulo com o Paraná, ali ainda tem aqueles CTGs, né, que são centros de cultura gaúcha, né, de tradição gaúcha. Opa. Então, Avaré ainda tem um pouco disso. Só para entender isso geograficamente, Fartura, né, a Serra ali, Itararé, no canto Sengés, que já é Paraná, é muito pertinho. Sim. Geograficamente perto. Sim. Mas, no geral, na maioria, o público, assim, para a rádio popular, ele é muito parecido. Entendi. Consome muito o mesmo tipo de música. Apesar de você ter tarimba já ao longo do tempo, lógico, foi como tudo, né? Vai treinando, vai jogando, vai aprendendo, vai abrindo novos horizontes, vai amadurecendo. Os programas que você faz hoje, ou fez durante esse tempo, todos eles tinham, de alguma forma, a característica de improviso ou você gravou muita coisa antes para entrar no ar? Não gravei. Não gravei. Tipo, eu gravava e ia no ar, dava no ar em determinado período. Ou já era como você faz hoje? Não, já era ao vivo. Desde sempre foi sempre ao vivo, assim, desde a primeira vez que eu entrei no ar, sempre ao vivo. Demorou muito para eu começar a gravar, viu? Eu fiz muito pouco rádio gravado, fiz pouco. Lógico, tem um roteiro, uma certa linha, uma característica, o jeitão, o seu estilo que você foi botando no meio do caminho. Mas essa ideia que eu quis comentar do improviso, ela foi te dando uma desenvoltura para aquele menino Fernando, que era o que tinha certa timidez já aqui desde a infância? Sim, com certeza, né? Porque você entra no rádio, o locutor ele fala pouco, né? Ele é mais desanunciador de música e falador de hora certa. Mas aos poucos ele vai ganhando segurança e ele vai se soltando mais, né? Dependendo da rádio, ela vai permitir ou não essa desenvoltura mais característica de cada apresentador, né? Mas no meu caso lá eu tive liberdade para testar, para aprender. E aí eu tive uma pequena experiência lá em Botucatu também, numa rádio AM. E tinha um apresentador das antigas lá, que ele ainda está por lá, que é o Luiz Henrique. O Luiz Henrique me chamou para fazer uma espécie de reportagem para ele num programa de rádio AM aos sábados. Então eu fazia a FM de segunda a sexta-feira, sábado de manhã eu fazia o repórter para ele. E esse repórter não era de notícias, era um repórter que ia nas lojas do comércio central de Botucatu para trazer as dicas de compras. Entendi. E aí nesse bate-papo... do consumo ali do dia a dia. Era. E aí nesse bate-papo com ele, ao vivo, no rádio AM, que tinha tempo ilimitado para se falar, eu consegui aumentar essa minha margem, melhorar essa comunicação, né? Porque ali no FM era muito padronizado ali, né, o tempo. Fernando, quem está te ouvindo agora aqui, eu estou fazendo aqui de propósito, né, para quem está vendo na TV, que eu estou mexendo bastante com o aparelho fonador aqui. Eu estou corrigindo, uma brincadeira aqui bem humorada, o nosso R, que é muito forte lá, da portão. Quem acabou de te ouvir até agora aqui, nos acompanhar e te ouve na nativa, na Rádio Câmara Bauru, fala, poxa, tudo bem, já tem um tempão de janela, de estrada, mas você padronizou, moldou, lapidou bastante o R, por exemplo, que é um sotaque forte nosso para repetir. Sim, tive que trabalhar bastante. No começo era uma das dificuldades que eu tinha, né? Primeiro, era acreditar que uma pessoa tímida era capaz de fazer comunicação, trabalhar em rádio. Segundo, que eu não acreditava muito na minha potência vocal, porque a gente que nasce em cidade pequena, a gente não trabalha bem, né? O nosso aparelho aqui que forma a voz, ele não é bem trabalhado, você tem uma dicção muito fraca, né? Se fala com pouca potência. Imagina, para brincar aqui rapidinho com ele no ar aqui, não, hipotético aqui, correndo de bate-pronto. Imagina se fosse lá ler na rádio de Coronel Macedo com o sotaque cultural de origem. A porta partiu no meio e depois ele deu um tiro que deu no meio do coração. É engraçado, né? Hoje quando eu ouço algumas fitas que eu gravei da época, né? É engraçado, eu dou risada, porque... Mas teve gente, por exemplo... Aquela história do santo de casa não faz milagre, né? Teve gente que a época da rádio lá na minha cidade falou assim, mas essa rádio não vai para frente, até o filho do fulano tá trabalhando lá. Então o pessoal não acreditava muito. Seu Cadorna. O pessoal não acreditava muito, né? Falou, nossa, mas uma rádio aqui numa cidade tão pequena, não vai. Mas é normal, né, que as pessoas
não acreditem muito ali no potencial da localidade, né? Porque você está vendo a história, você está vendo os erros, os primeiros passos, é mais difícil de acreditar que vai dar certo, né? É mais fácil de comprar a ideia quando já aparece pronta e depois você correr atrás da história, né? Você acabou tendo no meio do caminho, por característica dos programas, tendo bordões, necessidade ou criação de bordões no meio do caminho, ou não foi o teu caso, da sua trajetória? A gente vai inventando algumas expressões, né? Ao longo do tempo você vai criando algumas formas de identificar, né? Porque já que tem outras rádios, outros apresentadores, você vai encontrando alguma maneira. Eu lembro que lá em Coronel Macedo mesmo, na primeira experiência, eu falava a hora na cidade, o nome da rádio era Estrela FM. Aí eu falava, Estrela, 3:05, boa tarde, cidade. E com o tempo, 3, 4 meses, quando eu encontrava as pessoas na rua, as pessoas davam uma risadinha assim e falavam, boa tarde, cidade. Boa tarde, 2h05. Porque isso já mostrava que aquilo estava chegando. Legal. Aquela comunicação já estava surtindo efeito, né? Tá. Aí, lógico, você mudou, ficou, caracterizou, grudou, como a gente diz, você roda. Mas alguma coisa do gênero, já que você citou ele, correu. Oi, gente! Sim, tem o famoso bordão, né? O Eli que entrou no ar. O Eli até... Eu tenho uma frase que eu uso muito, principalmente quando eu começo o programa, em alguns momentos ali especiais dentro da programação, que eu falo, bora, gente! Que é como se fosse um empurrão mesmo, né? Porque, vamos. Porque as pessoas que ela nos ouve, essas pessoas elas estão na correria, cada um correndo atrás ali da sua vida, do seu trabalho, da sua luta, e está todo mundo precisando de um gás, né? E muitas vezes as pessoas não têm uma pessoa ali dentro da casa que está à disposição para dar um empurrão, para falar uma frase de efeito, para dar um conselho positivo para ela, falar uma frase positiva, às vezes porque o marido está pensando nas coisas dele, a esposa está pensando nas coisas dela, e acaba que não rola essa conexão. E o rádio está ali para fazer essa função, né? Lógico. De dar esse empurrão. Fernando, quando veio a internet e em seguida, quase simultâneo às redes sociais, com as chamadas bolhas e tal, eu ouvi muito no jornalismo antigo impresso que o jornalismo, o noticiário ia acabar. A notícia sempre foi necessária, no jeito tradicional de fazer. Pode ser que muito menos gente leia no papel e vai ler na internet. Mudou o meio, mas notícia continua tendo que fazer. Você chegou a ouvir no meio do caminho aí dessas histórias todas? Você já estava pela trajetória criado. Agora veio a internet e ninguém vai ouvir mais rádio. Sim, né? Sempre tem alguém que fala, né? Mas o rádio, talvez, dos meios de comunicação, ele é o que mais consegue se adaptar à internet, né? Ele é o que mais tira proveito desde sempre, né? Ele vai complementando ali dentro com as novas tecnologias e vai criando possibilidades dentro da comunicação para trazer essas ferramentas para dentro e trabalhar com a internet a seu favor, né? Hoje em dia, por exemplo, é muito comum, né, de ter podcast aqui, podcast dali, mas nada mais é do que um programa de rádio, né, do que uma entrevista, do que isso que a gente está fazendo aqui. Batendo papo aqui, gravado. A diferença é que fica lá gravado, fica no streaming para você ver depois, mas o rádio está se aproveitando disso, fazendo essas entrevistas mais longas e colocando no seu canal do YouTube. Boa. Né? Abriu uma oportunidade, na verdade, das entrevistas que eram editadas para pôr no ar. Exatamente. Você dá a notícia que interessa e fala, olha, agora o podcast é o pacotão inteiro. Exatamente. As coisas vão mudando e o rádio vai percebendo que ele precisa mudar. Por exemplo, a informação, como você falou, ela será necessária sempre. Não tem como parar, né, de se ouvir informação. Mas talvez o que acontece hoje, por exemplo, é que as pessoas estão mais ansiosas, né? Elas têm menos tempo e elas já não têm tanta paciência de ficar ouvindo uma notícia sendo lida no rádio, como era antigamente, né? Os jornais de rádio se destacavam muito, aquele jornal falado, né? Antigamente, onde se lia uma notícia completa, uma leitura mesmo, com uma voz impostada. E hoje em dia o rádio, eu acho que a comunicação já está pedindo algo mais leve, mais solto e mais contado, né? A pessoa quer que logo o radialista, o apresentador, ele entregue logo aquilo que ele tem para falar sem ficar lendo, né? Porque se a pessoa percebe que está lendo, ela fala, eu tenho acesso a ler as coisas nas redes sociais. Então o que vai diferenciar? Eu quero que seja um contador
de fatos para mim. E muito por conta do próprio efeito da internet, né? Porque as redes sociais deixam as pessoas mais ansiosas, né? Porque ela dá uma sensação de poder, de que você pode tudo a qualquer hora, do jeito que você quer, na hora que você quer. E isso está causando um aceleramento ali no pensamento das pessoas. E o rádio, ele está percebendo isso aí. Tem que dar uma acelerada também, tem que dar uma economizada, tem que se tornar mais objetivo para você não perder a sua importância. Estão falando da janela pública aí, da história, né, popular, de ter um rádio muito mais analógico, como aconteceu com as outras ferramentas, né, as válvulas nem lá de trás lá, e agora tudo internet, aqui, web, rádio, TV, lá de cá. O que eu quero perguntar é se das experiências que você está tendo hoje, está numa rádio pública e também numa rádio comercial, tal, se as pessoas ainda ligam muito, ou se é pelo WhatsApp, para pedir música, independente da forma. Menos, né? Menos do que era antigamente. Até por conta dessa facilidade de você ter à sua disposição a música que você gosta nas plataformas de streaming, nas redes sociais. Outro dia alguém me perguntou na faculdade, mas e o Spotify? O Spotify não faz frente para o rádio, ele não está tomando a audiência do rádio? Aí o que me vem logo à cabeça é que Spotify é um outro produto. Ele não é rádio. Não. Até mesmo algumas rádios consideradas rádio web, para mim não são rádios, porque você colocar uma sequência de música na internet, isso não quer dizer que é rádio. É só uma sequência de música. Do mesmo jeito que é o Spotify. Será que ele quis dizer que a tecnologia hoje, para quem gosta de ouvir música, eu posso lá e formar a minha playlist para ter um gosto meu de ouvir música? Mas isso já era feito, porque antigamente o sucesso, a fama de um artista era medida de acordo com a quantidade de discos que ele vendia, de acordo com a quantidade de LPs, depois os CDs. Hoje é medido pelos views, né? Pela quantidade de play que é dada lá nas plataformas. Então eu acho que só mudou a tecnologia, mas a função é a mesma. Então o rádio ainda faz o sucesso, aí a pessoa gosta daquela música e ela quer aquela música porque tem uma memória afetiva, ou porque ela gosta, porque lembra de alguém, uma situação, e ela quer aquela música para ouvir a hora que ela quer. Então ela tem o streaming. Hoje em dia ela não precisa nem ter a mídia física, né? Porque fica lá no próprio streaming, né? Legal. Num outro período, as gravadoras, os artistas, correndo o mundo, a estrada, como diz outro, tem centenas de histórias aqui, mas a gente gravou várias aqui, de gente famosa, tinha que mandar lá o bolachão, né? Enfim, o fita, o material pro rádio. Hoje as grandes gravadoras mandam, como se sabe, a linguagem digital. Cara, como é que funciona esse sistema de receber esse material de quem está gravando? Muita gente está gravando aí por aí hoje. É tudo digitalmente hoje, né? Chega tudo por e-mail, não existe mais. Mas as gravadoras vão alimentando lá, olha, ouve isso aqui, funciona. Já nem gravadora não mais, é mais, né? Já não é mais, né? Já de uns tempos para cá, a gravadora já não tem mais essa função, né? Antigamente tinha, né? Era a gravadora quem mandava o CD, o LP para a rádio. Tem que receber o produto físico, alguém tinha que ouvir. Sim, a gravadora é que decidia quem seria lançado no mercado, né? Sim. As coisas mudaram, porque hoje, de certa forma, tem mais liberdade para um artista independente lançar um produto, mas por outro lado ele tem que dar conta da parte financeira também, né? Claro. Antes a gravadora bancava, mas ela só bancava quem ela queria. Então hoje fica um dilema ali, né? Porque ao mesmo tempo que você tem a liberdade de fazer o seu projeto independente, mas também você vai precisar de muito dinheiro, né? De uma envergadura, de uma estrutura para você se posicionar no mercado, né? Tá. Informação ou notícia, o rádio continua sendo imediato? Continua, né? Essa característica do rádio, ela é imbatível, né? Pela facilidade, a própria tecnologia do rádio, ela garante essa coisa instantânea, né? Hoje a gente trabalha, por exemplo, eu estava falando das ferramentas, o WhatsApp. O WhatsApp foi incorporado pelo rádio muito rapidamente. Muito rapidamente. O rádio toca comercial, o rádio toca as músicas que vão captando, que essas redes todas, internet ou não, vão querendo ou gostam de ouvir, ou ele também tem que ficar de olho lá, porque aqui minha rádio não toca funk, mas está crescendo muito, vou ter que pôr um rap aqui. Aí vai depender do projeto, né? Aí depende do projeto de rádio,
daquilo que eu falei lá no começo, de qual é o público que a rádio está trabalhando, né? Se tiver dentro das características desse público, a rádio vai colocar. Mas dificilmente, por exemplo, no caso da Nativa, que é uma rádio extremamente popular e que adota ali uma linha de música sertaneja, dificilmente vai entrar, por exemplo, um funk. Mas o próprio sertanejo, que vem se mantendo no mercado, e não é à toa porque ele se mantém, ele tem uma facilidade de mesclar com outros gêneros, né? Na década de 90, por exemplo, quando o pagode estava muito forte no Brasil, a música sertaneja colou ali no pagode. Muitas duplas sertanejas, elas faziam música que tinha uma levada do pagode. Aí, mais recentemente agora, a gente teve uma febre de forró lá do Norte e Nordeste, né? Meu guitarrada, meu marajó. Exatamente. E aí o que o sertanejo fez? Novamente ele colou ali de novo, e aí lançam aqueles feats, né? Onde o artista apresenta um artista que até ele então... se ajusta mais o sertanejo, então. E aí ele começa a incorporar, né? Isso é um dos fatores que faz o sertanejo se manter ali, né? Na linha de frente, né? Talvez outros gêneros tivessem um pouquinho mais de preconceito, um pouquinho mais de porta fechada para com outros gêneros, né? Para com as outras tribos. Ou dificuldade mesmo de se modular também, se ajustar. Também. Entendi. Luiz Fernando, se você não fizesse rádio, você faria o que da tua vida? Falar, acabou o rádio, não tem mais nada, você só tem 43 anos gravando conosco aqui, você vai ter que fazer outra coisa já. Ai. Será que eu seria desenhista a essa altura do campeonato? Nunca mais desenhei, né? Não? Nunca mais desenhei. Desenhar o quê? Paisagens? Desenhava paisagem, eu gostava de copiar, eu copiava muita coisa, sabe? Tá. E o pessoal apostava nisso. De olhar. Olhar sim, observação. Até hoje eu acho que eu ainda consigo copiar bastante. Então saía um trabalho na escola, vamos colocar ele no grupo que ele desenha bem, ele faz as letras. Naquela época a gente tinha muita dificuldade, né? Hoje você encontra molde para você escrever, é muito mais fácil. Na internet você encontra milhares de tipografias, né, para você escrever. Naquela época não, tinha que ser à mão, né? Eu achava até que lá na minha infância, eu falei, se um dia a gente mudar de cidade, eu posso ser cartazista, de repente, de algum supermercado, né? Eu já ficava de olho quando eu via supermercado, aqueles cartazes, eu falava, acho que isso aí eu posso fazer. Tá. Cadorna do seu Bibiano aqui, o motorista que te conduziu nesse aprendizado, não só lá em Coronel Macedo, vem de codorna Isso, da ave. Quanta codorna eu matei na invernada. Inclusive lá em Coronel Macedo, até hoje, é o fio do cadorna. Fio do cadorna. Fio do cadorna. Olha outra palavra, cadorna, né? Tudo que tem o R fica forte. Então lá continua a mesma coisa, porque o pessoal lá me viu muito pouco, né? A minha experiência do rádio foi praticamente toda fora, né? Seu irmão está com pouca idade perto de vocês, falou 43, 40, ele está em que área? Meu irmão, ele é da área da saúde. Saúde? Saúde. Ficou lá? Ele ficou lá, fez curso de auxiliar de enfermagem, depois técnico de enfermagem, então ele está nessa área da saúde aí. Então, seus pais continuam em Coronel Macedo? Meu pai está em Coronel Macedo, minha mãe está em Taquarituba. Tá, do ladinho ali também. Isso, que é colado ali também, né? Entendi. A patroa aqui, a mãe dos dois de 6 e 2, você conheceu onde nessa história toda que você passou num monte de cidade? Já estava trabalhando em rádio, né? Trabalhava em Botucatu e aí eu conheci a Annelise lá. A Annelise estudava aqui à noite em Bauru e eu estudava lá em Botucatu. E aí a gente se conheceu, a gente começou a namorar. Depois, mesmo com essas minhas andanças aí, a gente conseguiu manter o namoro à distância. E aí, quando eu venho para Bauru, aqui para a Câmara, né, para trabalhar na Rádio Câmara, e aí a gente começou a morar junto aqui em Bauru. Que tal essa experiência? Você, como eu aqui, guardado a questão da comunicação, fala assim, tarimba, porque a vida lhe deu sorte e vocação, lógico, porque você fez isso. Se inscreveu de ter a experiência no particular, no privado e nessa rede pública aqui. São coisas completamente distintas, né? Formatos e Exatamente. Projetos tudo, bem né? diferentes. Tudo, é bem diferente. É bem diferente. Em qualquer aspecto que você vá fazer uma comparação, é completamente diferente, né? O público é diferente, os interesses, a demanda de quem está ouvindo o rádio, as programações são diferentes, né? Fala do institucional aqui. Pois é, a gente tem essa missão aí de levar, né? De
deixar transparente, de dar publicidade ao trabalho que é feito, né? Tá, você tem essa sensação, olhando para o lado de cá, de que as pessoas ouvem, pô, vereador, a questão pública, a sessão, uma coisa chata, ficam, uma parte pode achar isso, né? Ficou falando lá ou não, tem gente interessada em conhecer o que se vota, o que se faz, ou é pouco ainda, a rádio abriu esse horizonte, vai quebrando tabu? Eu acho que é o que você falou no início, tem muito disso. Da pessoa menosprezar a rádio, a emissora legislativa, porque vincula a política, porque vincula a político, a politicagem, e acaba deixando a coisa um pouco nebulosa ali, Sim. né? Mas eu acho que tem que começar, né? Tudo tem que ter um começo. A gente espera que um dia essa audiência interessada nesse tipo de assunto seja maior. Em algum momento da história, o trabalho tem que começar a ser feito, né? Legal. Agora, você tem na função pública, você fala rádio popular lá, vendo o que o povão faz, ó, na institucional, enfim, você vai poder fazer programas culturais diferentes para tentar preencher um espaço. O objetivo, pela própria natureza, é bem distinto, que você já explicou. Você acaba tendo contato no seu horizonte, isso, já ouvia tudo. Se ouviu o Zé Bétio, sabia todos os sertanejos lá da origem, agora o mercado foi aumentando o seu balaio musical na cabeça. Você acha que cabe rádio para todo tipo de público? É isso que eu estou querendo dizer? Sim, até por conta disso, desse aumento, né? Porque quando o Zé Bétio fazia música, ele tocava música sertaneja, você tinha 10 duplas sertanejas para tocar, né? Quando o FM começou a tocar sertanejo na década de 80, você tinha meia dúzia de dupla sertaneja que eram aceitáveis dentro do FM, né? Quando o Chitãozinho e Chororó foi tocado pela primeira vez numa rádio FM, foi uma comemoração, foi uma barreira, né, superada pela música sertaneja. Mas a partir daí, é muita gente no mercado, e não só do sertanejo, né, dos outros gêneros também. Opa. Então você juntando a década de 80, 90, anos 2000, uma rádio hoje não consegue tocar tudo. E se uma rádio vai tentar fazer esse balaio de gato, como você falou, não vai rolar, não vai dar certo, porque não tem como agradar gregos e troianos ao mesmo tempo, né? Então tem que segmentar. E a partir em São Paulo, a gente sempre segue São Paulo, que é o maior centro de rádios da América Latina. Então as primeiras pesquisas surgem de lá, o dia a dia do rádio lá, ele acaba sendo referência para a gente, né? Primeiro acontece lá as coisas, né? Então a gente está sempre observando para ver essas mudanças, e a segmentação ela já começou ali por volta do meados dos anos 90, em São Paulo, já começaram as rádios a ficar segmentadas. Legal. E só para citar mais um gênero entre vários, falou do funk aqui, né? Enfim, poderia ser o hip hop, qualquer que o seja. Você tem rádio com programação, não porque é religiosa, mas só gospel hoje, porque tem muita música gospel, por exemplo. Exatamente. Exatamente. Então, o rádio hoje tem segmento, ele tem como dar conta dessa segmentação para todo mundo, para todas as faixas etárias. Inclusive está acontecendo agora, mais recentemente, um processo de envelhecimento, digamos assim, dos ouvintes de rádio, né? Então tem uma nova geração aí que talvez não é tão adepta assim, não tem tanta abertura para o rádio, mas você tem uma geração mais antiga que ela ainda tem uma base muito forte ali no rádio, né? Então, estão ouvindo músicas mais antigas. E aí você está falando do envelhecimento natural, da questão etária, geográfica do tempo em relação ao ouvinte do rádio, mas a gente precisa lembrar que o Brasil está passando, em particular, demograficamente, de forma etária, a mesma coisa que passou Portugal lá atrás, por várias razões. Ou seja, estamos vivendo mais, felizmente, e vamos ter cada vez mais pessoas idosas, essas nossas gerações. Nós seremos os idosos logo ali, né? Mas vamos ser a maioria. Naturalmente o rádio vai acabar, na sua opinião, ou não, se moldando esse novo padrão. Vamos ter mais gente fora do mercado economicamente ativo, como se diz na economia, do que jovens no dia a dia. Exatamente, eu tenho certeza que o rádio, como sempre, ele vai ter que procurar saídas aí para atender essas demandas, né? De questão de faixa etária mesmo. E ele já vem percebendo isso, que os ouvintes de rádio já começam a envelhecer, né?
E já começa a pensar em possibilidades de como atrair essa nova geração, que é uma geração já ligada no on, né? Que é muito tecnológica, né? Que é muito com celular na mão, com tablet na mão. E aí o rádio tem que descobrir ali uma maneira de mostrar que tem importância. E tem, a gente sabe que tem. Mas o problema é que a gente está em meio de uma transformação também, né? Midiática, onde tudo é muito novidade. Tem muitos canais de YouTube, é uma infestação de canais de YouTube, e essa criançada às vezes começa a ter acesso a isso muito cedo, né? E acaba indo para um caminho que não é um caminho legal, né? O rádio, a gente sabe que o rádio preza pelo bom senso, tem uma linha editorial ali, tem sempre um objetivo, tem sempre um cuidado, um zelo. E as redes sociais e esses canais de streaming, assim, a gente não sabe até onde vai, né? E é aí que mora o perigo, né? E é aí que o rádio tem que entender qual é essa transformação, para onde vai, né? Para conseguir pegar uma parcela dessa nova geração e falar, peraí, o rádio é importante sim, você tem que estar ligado ali, você tem que estar prestando atenção aqui, porque o rádio, ele é um agente transformador socialmente falando, né? Sim. O rádio é um conector, ele é conexão, ele é gente fazendo pra gente, né? Você tinha apelido na infância? Ah, Cadorninha. Cadorninha, por ser filho do seu Cadorna. Exatamente. Aí era o que mais saía. Luiz Fernando de Castilho Bibiano, menino, moço, homem de Coronel Macedo. Muito obrigado por você ter feito esses recortes conosco aqui. As ondas do rádio te acompanham ao longo dessa trajetória. É um prazer ter conversado, estar contigo aqui no Dia a Dia e luz. Valeu, Nelson. Obrigado. O rádio foi muito importante para mim, me ajudou bastante na comunicação. Sou muito grato a tudo que eu consegui, a tudo que o rádio me proporcionou. E o rádio acabou diminuindo o meu nome também, né? Luiz Fernando de Castilho Bibiano virou Luiz Fernando, que depois virou Fernando Castilho, que depois virou Nando. Tudo pela comunicação, tudo pela proximidade. Você usa o Nando hoje? Hoje eu uso o Nando. Na Rádio Nativa eu uso o Nando, que é proposital, né? Que é uma maneira mais próxima, né? Legal. Muito bom. Obrigado. Valeu, Nelson. O Câmara Livre conversou com o Nando, de Coronel Macedo. Bora, gente, botar a sua vocação para rodar no dia a dia e com o nosso Câmara Livre Conversa de hoje, você ter, como a gente propôs no início, uma forma de conversar sobre o nosso dia a dia para você olhar o seu do outro lado. Até nosso próximo encontro.